Eu, hein, tio? Não, Quase. eu sempre lembro, nem que é no final eu lembro. Então vamos lá. Nós temos uma imagem, tá? Brasil, Geografia? Império, primeiro reinado. Porque o Brasil ele é dividido a partir do Império, quando Dom Pedro I. Vocês lembram que Dom João VI veio fugido para o Rio de Janeiro? Vocês lembram disso? Né? Por que ele veio fugido? Ele veio fugido porque tinha bloqueio continental lá na Europa. Napoleão Bonaparte queria invadir a Inglaterra. Como o exército de Napoleão Bonaparte, que representava a burguesia na França, porque Napoleão Bonaparte era um governo militar que governava para a burguesia na França, né? E aí o Bonaparte fez o quê? O Bonaparte queria invadir a Inglaterra, mas a Inglaterra é uma ilha, né? E automaticamente chegar à Inglaterra era muito complicado, porque o exército inglês tinha uma marinha muito forte. A marinha da Inglaterra era uma das marinhas mais poderosas do mundo, né? E automaticamente, para chegar na Inglaterra, tinha que chegar pelo mar. Então, Napoleão invadiu a França, chegou até o litoral para poder ter acesso à Inglaterra. E aí, como ele não conseguia invadir a Inglaterra, ele determinou um bloqueio continental, que nenhum país europeu podia vender ou comprar para a Inglaterra. A Inglaterra ficou isolada. Com o objetivo de fazer o quê? Com o objetivo de diminuir a economia inglesa, para os ingleses quebrarem, fica mais fácil para ele poder invadir. Só que Portugal e Espanha retiravam os produtos aqui da América e revendia para a Inglaterra. Tinha que levar para a metrópole, lá na Europa, e depois levar para a Inglaterra. E aí, como não podia mais fazer isso, né, porque o bloqueio proibia qualquer país europeu de comercializar com a Inglaterra, senão ele seria invadido. Espanha e Portugal continuaram vendendo. O Napoleão invadiu. O Filipe V da Espanha tentou resistir e foi preso, né? Aí as colônias espanholas aqui na América aproveitaram e fizeram a independência. O México, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador. Eles aproveitavam que estava sem um rei na Espanha, porque o rei da Espanha estava preso por Napoleão, e fizeram a independência. E o Brasil, pelo contrário, o rei de Portugal fugiu. Eles fugiram em 50 navios. Numa noite, eles carregaram tudo que eles puderam de Portugal e vieram parar no Brasil, né? Como eles vieram parar no Brasil? Uma viagem turbulenta que demorou quase 3 meses, né? Teve epidemia de piolho nos navios. Você imagina 15 mil pessoas dentro de 50 navios pequenos. Ainda trouxeram móveis, trouxeram roupas, trouxeram tudo que eles puderam para o Brasil, né? Aí, chegando aqui no Brasil, eles permaneceram aqui por mais um tempo. Quando Napoleão foi morto, ele pôde voltar para Portugal. Dom João VI voltou. Só que daí deixou o Dom Pedro I. O Dom Pedro I fez a independência do Brasil. E o Brasil já não é mais Brasil colônia. Agora, com um rei coroado aqui no Brasil, Dom Pedro I passa a ser rei do Brasil, né? Aí, automaticamente, o que acontece? O Brasil passa a ser império, que é o período que a gente vai estudar agora. Só que esse império ele é dividido em 3. O primeiro reinado, depois Dom Pedro I foge para Portugal, volta para Portugal para ser rei de Portugal e larga o Brasil sem rei. Aí ele deixa o filho dele, de 8 anos de idade, só que não tem como coroar o molequinho, porque o molequinho é muito pequeno, que é o Dom Pedro II, né? Aí vai ficar um período que vai escolher... Coloca o molequinho e alguém para ajudar ele. Aí colocaram os regentes, que foi o período regencial, até que Dom Pedro II crescesse. Quando Dom Pedro II atingiu 12 anos de idade, eles pintaram o quadro com ele de barba, mais velho, e falaram que ele já tinha mais de 20 anos. Aí coroaram ele com 12 anos de idade. E ele voltou a ser rei do Brasil. Aí é o segundo reinado, que vai até 1889, quando os militares expulsam a monarquia do Brasil e funda a República. Certo?
Então, é esse período aí que nós vamos estudar. Então, o que você está vendo lá? Ó? Observe a imagem a seguir. Você está vendo um homem no cavalo. Esse quadro aqui é pouco conhecido, pessoal. A gente conhece mais aquele outro quadro da Proclamação da República, que Dom Pedro I grita independência ou morte. E ele está junto com os militares. Tá? Aqui é como se ele estivesse comemorando a independência do Brasil com o povo. Mas a gente sabe que o povo brasileiro nunca participou. Quem que fez a independência do Brasil? Foram as elites ricas que não queriam que... Ó, quando Dom João VI voltou, deixou Dom Pedro aqui como príncipe regente. Se Dom Pedro voltasse também para Portugal, o Brasil voltava a ser colônia. E as famílias ricas do Rio de Janeiro, de São Paulo, não aceitavam a volta dele, porque senão o Brasil ia voltar a ser explorado por Portugal. Aí eles exigiram que Dom Pedro fizesse a independência do Brasil. Aí a independência do Brasil foi um acordo político feito com Portugal. Não teve guerra, não teve nada daquilo. Aquela história do grito da independência, independência ou morte, que Dom Pedro falou que lutaria pelo Brasil, tudo aquilo é mentira. Aquilo foi um acordo político. Nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas para Portugal reconhecer a nossa independência. Então, o Brasil já começa independente e devendo, certo? E essa cena que vocês estão vendo aí, ó, o povo comemorando, o povo nem sabia disso, tá? Você acha que nesse período o povo tinha conhecimento das informações, o povo participava do governo? Legal que até a nossa independência a gente está devendo. Não, o Brasil já começou independente devendo para Portugal. Portugal explorou a gente a vida inteira e ainda para dar independência para a gente ainda cobrou, né? Cobrou o quê? Cobrou uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Aí, em vez de a gente pagar Portugal, eles transferiram a dívida da Inglaterra para nós e nós ficamos devendo para a Inglaterra, né? E o Brasil ficou do mesmo jeito, porque continuou sendo uma monarquia, né? Continuou sendo governada pelo filho de um português, né? E beneficiando as elites. E aí que começa todas as falcatruas novamente, que parece que vem se arrastando desde lá do período do Império até agora, né? Ô tio, o filho do Bolsonaro é o quê? Ele tem 2 filhos que são Não, deputados. você falou agora que o presidente é filho do quê? Não, nós não estamos falando do presidente, não. Nós estamos falando do período regencial. Então, automaticamente, quem fez a independência do Brasil, não agora, lá atrás, no período da independência, foi, né? Foi o filho de Dom João VI, que era governante de Portugal e que dominava a gente. Então, o Brasil independente continuou do mesmo jeito, continuou sendo uma monarquia. A única diferença é que agora ele não é dominado por Portugal, mas ele é dominado pela mesma família real de Portugal, né? Entendeu agora? Agora entendi. O João Pedro saiu, está entrando de novo. Então vamos lá, pessoal. Então essa representa, então tem 2 quadros da independência. Tem um quadro que ele está com os militares gritando independência ou morte, e tem esse quadro aqui que ele está comemorando a independência junto com o povo. Mas uma coisa que tem que ficar claro na cabeça de vocês: a independência do Brasil foi um acordo político e não teve conflitos, tá? Não teve guerra. Igual lá na Argentina teve guerra para se separar da Espanha, no México teve guerra, né? Aqui no Brasil não. Por que que não teve guerra? Porque Dom Pedro I era filho de Dom João VI, então eles trocavam cartas, era pai e filho. Simplesmente Dom João VI mandou uma carta para o simplesmente Dom Pedro I mandou uma carta para o Dom João VI lá em Portugal e falou assim: pai, precisamos fazer a independência do Brasil, porque se a gente não fizer, outras pessoas vão fazer e a gente vai perder o Brasil. Porque tinha outros grupos querendo fazer a independência do Brasil. Então, automaticamente, eles optaram por fazer, tanto que a resposta de Dom João VI, sabe qual que foi? Não, filho, pode fazer, porque se outros grupos fizerem, a gente vai perder o controle do Brasil, porque separou de Portugal, mas continuou na mão da mesma família. Entenderam a lógica? Né?
Então, continuou sendo dominado por portugueses, da família Orleans e Bragança, que era o nome da coroa portuguesa, certo? E até hoje, pessoal, se o Brasil voltar a ser uma monarquia, ainda vai pertencer à família deles, né? Inclusive, nós temos um neto de Dom Pedro II, né? Que é o sucessor, ele já é um homem bem de idade, e se no caso o Brasil voltasse a ser uma monarquia, ele que seria coroado rei novamente, né? Então vamos lá. Aqui, Oi. se o Brasil fosse uma monarquia, seria melhor? Olha, Gustavo, hoje nós temos uma república, uma república federativa. O que que isso significa? República significa um governo do povo, que o povo pode votar, o povo pode escolher os seus governantes, e se o povo não gostar do governante, o povo pode se reunir e tirar ele do poder através de um impeachment. O povo tem os seus representantes políticos, que são os deputados, né, que deveriam estar lá no Congresso trabalhando. Cada deputado de cada região deveria estar trazendo benefício para a sua região, porque não tem condições de todos nós irmos lá reivindicar todos os dias as coisas. Então, por isso que a gente vota nos deputados federais e estaduais para representar a gente aqui no estado de Goiás e para representar a gente lá em Brasília. Porque você imaginou se tivesse uma votação e todos os brasileiros tivessem que ir para lá votar? Não daria certo. Então, por isso que a gente vota nos deputados estaduais e no município. Quem que representa a gente? Os vereadores, né? Para poder resolver os problemas dos bairros, para poder trazer melhorias, construir escolas. Então, a função do vereador, do deputado estadual e do deputado federal é representar a gente. Por que que nós somos uma federação? Porque o município tem os seus direitos, o estado também tem os seus direitos e o âmbito federal também tem os seus direitos, né? Agora eu te pergunto uma coisa. Numa monarquia em que uma única família vai tomar o poder e vai governar, será que a possibilidade que tem deles não ser bons governantes, eu acho que aumenta? Porque a gente podendo trocar e escolher já não dá certo, imagina quando não pode trocar. Faz sentido. Quando vai ficar lá até morrer, depois vai passar de pai para filho. Não estou dizendo que Vai pode. fazer a mesma coisa, né? Mas o fato deles poder ficar no poder hereditariamente, trocar de pai para filho e ficar lá pela eternidade, né? Eu acho que a chance que tem deles se acomodarem e deles não fazer nada pelo Brasil. Bom, uma experiência, né, que a gente vai ver aqui agora, estudando a monarquia brasileira, né? Os monarcas eram muito estudados, fizeram muitas coisas, mas, no entanto, eles sempre beneficiaram a elite, tanto que o povo nunca participou. Eles estavam sempre envolvidos com os ricos. Oi. Página 2. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ler aqui debaixo da imagem, vocês acompanhem. Então, o que tem que ficar claro para vocês? Que o povo não participou da independência. Ótimo, isso aí tem que ficar claro. Se vocês quiserem, você já até anota aí no lado do livro aí, não tem problema não. O povo não participou da independência. Eu vou ler embaixo. Uma das representações da emancipação do Brasil é a obra A Proclamação da Independência do artista francês François René, produzida em 1844, sob encomenda do Senado do Império. O quadro retrata o evento como uma confraternização popular entre diferentes grupos sociais. A respeito da obra, converse com os colegas e responda. Como Dom Pedro foi retratado? Vocês podem responder aí na frente mesmo, tá? Como... Cadê ele? Ele lá do cavalo. É o do cavalo que está com o chapéu erguido e o povo tudo comemorando, né? Como se o povo soubesse. O povo nem sabia o que era independência, o povo nem sabia o que era ficar livre. Ô, Iago, você está fazendo? Tô, tio. Abre essa câmera aí, senão você está com falta. Ô, Ti. Foca ela, nem que for no pé. Vai ter que mostrar. Ô, Vitor.
Tá achando que o vídeo deixou o negócio ligado foi a dormir. Ô, Vitor. Só falar, Vitinho. Vitor. Vitor. O Vitor fugiu. Liga a câmera, Vitor. Então vamos lá, pessoal. Como que E olha esse cara. Dom Pedro foi retratado? Em um cavalo de chapéu Como ser erguido. das atenções como o mais importante. Também, todas as duas respostas estão corretas. Ele está no centro da imagem, como se ele estivesse fazendo uma vitória, como se ele estivesse demonstrando que ganhou alguma coisa, né? E é isso que vocês vão escrever lá na questão. Todo mundo está escrevendo? Uhum. Tio, eu tô sem o livro, tio. Ah, está seu livro. Uhum. Ô tio, Até hoje, ó. qual é a página? É a página 2. Então, como que Dom Pedro foi retratado? Ele foi retratado como um herói que fez a independência e está comemorando com o povo. Oi. O Dom Pedro fez a independência, mas só que Portugal ainda mandava no Brasil. Não. A partir do Ô, momento... Vitão, ligou a câmera, aí sim, Vitor. A partir do momento que Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, aí o Brasil rompe com Portugal. Aí o Brasil não... Portugal não manda mais no Brasil. Só que tem um porém, né? O rei de Portugal é pai do rei do Brasil. Aí tem uma certa influência? Tem. Tem, né? Porque os dois são parentes, são pai e filho. Então quer dizer que os dois Então, se um conversam. morrer, o outro vai sumir. Tanto que quando Dom João VI morreu lá em Portugal, o que Dom Pedro I fez? Largou o Brasil para as baratas e voltou para lá para ser rei de Portugal, porque era mais importante do que ser rei do Brasil. Porque na sucessão, ele como filho mais velho, Dom Pedro I, ele preferiu deixar o Brasil para ir ocupar o lugar lá em Portugal. Então todo mundo respondeu a primeira aí? Você respondeu, Sim. Vitor? Eu acho que o Vitor não está me ouvindo. Acabou de ligar a câmera. Vitor, Você está me ouvindo, Vitor? Você respondeu a primeira questão na página 2? Como Dom Pedro foi retratado? respondi. Ah, tá. Então vamos para segunda bolinha. Acompanha comigo. Se vocês atrasarem, vocês me avisam. Quais são os grupos sociais que comemoraram a independência brasileira com Dom Pedro? Pobre, Os burgueses. ricos. Pobre. Não, acho que só os Basicamente. pobres, né? Que só o povo mesmo. Não, só os ricos. Povo. Não, Só Adri. povo, mas- Aqui nesse quadro está Ah, mostrando... no quadro. Somente as camadas inferiores, mais pobres. Pobres que comiam lixo para sobreviver. Então, vocês vão colocar aí as camadas mais pobres da sociedade brasileira. Pode escrever, Vitor. As camadas mais pobres da sociedade brasileira. As camadas mais pobres do quê? Da sociedade brasileira. Deu certo, João Pedro? Sim. Ó. O brabo de BH. Pessoal, então foi assim. A independência do Brasil aconteceu em 1882, quando Dom Pedro I rompeu com Portugal e proclamou a independência do Brasil, como a gente viu ali no quadro, né? Ele comemorando com o povo, que não foi verdade.
porque, na verdade, o povo não sabia. De 1800... Aí vocês grifam aí no livro de vocês, na página 3, olha lá, de 1822 e 1831, foi Dom Pedro I. Aí Dom Pedro I fugiu também para Portugal e largou o Brasil. E de 1840 a 1889 foi o segundo reinado. Tá? Então, Então, de 1922 não, de a 1822 a 1831 foi o primeiro reinado. De 1831 a 1840 foi o período regencial. E de 1840 a 1889, quando a monarquia foi expulsa do Brasil, foi o segundo reinado com Dom Pedro II, o filho do Dom Pedro I. Entendeu? Todo mundo me entendeu? Tio, Oi. eu posso lavar o rosto ali, senão eu vou dormir. Mas vai muito Tô rápido. preguiçoso. Não vai dar tempo, Vou lá, não. peguei. Já vou. Só não repara a bagunça ali do quarto, que não deu tempo nem pra arrumar, que eu acordei atrasado. Então vamos lá, pessoal. Número 1. A chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 acelerou o processo de independência do país, concluído em 1822. Esse período foi marcado por importantes acontecimentos como os citados a seguir. Relembre a ordem que ocorreram e insira os números correspondentes a eles na linha do tempo. Então, a Revolução Liberal do Porto, quando a gente viu no livro anterior, em que ano que eles pediram para que Dom João VI voltasse para Portugal e deixasse o Brasil? Não sei não, esqueci. Foi em 1820. Oi? Em 1820. Pronto, todo mundo? Ô, Gustavo, o ano da Revolução Liberal do Porto na primeira questão, 1820. Agora o dia 2. Que dia que Dom Pedro I falou assim? Porque o Dom João VI voltou. Aí as elites portuguesas queriam... Mas só que quando Dom João VI foi para Portugal, Dom João VI deixou o filho dele aqui no Brasil como príncipe regente. Né? E como príncipe regente, Portugal não podia explorar o Brasil, porque eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Porque desde quando a família real mudou para o Brasil fugida, o Brasil deixou de ser colônia. Lembra que o Brasil se transformou a Reino Unido, a Portugal e Algarves? Vocês lembram disso? Então o Brasil deixou de ser colônia e não podia mais ser explorado por Portugal. Durante o período que Napoleão dominava Portugal, as elites portuguesas ficaram sem trabalho, ficaram sem poder explorar as colônias e sem dinheiro. Aí o que aconteceu? Quando Dom João VI voltou para Portugal em 1820, que foi o que vocês completaram aí, com a Revolução Liberal do Porto, as elites portuguesas exigiram que Dom João VI voltasse para Portugal, mas não mais como uma monarquia absolutista, dominando tudo. Agora a burguesia estava no parlamento fazendo as leis e Dom João VI simplesmente ficava no cargo de rei como executor, executando as leis. Então Dom João VI voltou para Portugal, mas sobre uma monarquia constitucional, não mais uma monarquia absolutista que ele manda em tudo. Agora ele tem que obedecer às leis criadas pela burguesia. Só que a burguesia no poder agora, fazendo leis, precisava que o Brasil voltasse a ser colônia. Mas para o Brasil voltasse a ser colônia, toda a família real tinha que voltar para Portugal. E Dom Pedro I tinha ficado aqui. Aí eles exigiram a volta de Dom Pedro I. Aí no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declarou no Rio de Janeiro que se fosse pelo bem geral da nação, ele prometia que ficava no Brasil e que proclamava a independência. Então, esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. 9 de janeiro de 1822. Maria Fernanda, você está aí? Tô.
Pessoal, tem que lembrar vocês que as câmeras fechadas ficam com falta. Eu tô aqui, tio. Mas não pode. Depois vai olhar lá na escola e vai dar falta para vocês. Não pode deixar a câmera fechada. A Só única estou com pessoa a que câmera vai, fechada porque a minha quebrou. a única pessoa que está com autorização para ficar com a câmera fechada é o João Pedro, porque ele está sem câmera. Ele mordeu a câmera e quebrou a lente. Então, a 3 agora, ó. 3 9 de janeiro. de 1822. Vocês estão passando certo? Eu não vi passando certo, hein? E olha que eu tô de olho aí. Ah, tá de olho. Olha lá, tem gente apagando agora, gente escrevendo. Tem um espírito meu em cada casa de vocês observando essa aula. Legal. Geralmente eu tô lá na lâmpada. Não, A luz. Eu sou a luz. tá vendo aqui. Ai, meus olhos. A luz daqui de casa tá desligada. Eu tô na luz lá de fora, Adri, entrando lá pela porta. Então, Tem uma casa que eu tô entrando pela janela. Tem outra casa que eu tô na lâmpada em cima. Né? Tem outra casa, mas que você pode estar entrando pelo teto. Tô aí, vocês podem ficar tranquilos. Todos os dias, no mesmo bate-horário. No meu bate-horário. Então tá, vamos para Ô, 3? tio, minha câmera quebrou, tio. Ah, então conserta. Então conserta agora. Vamos lá. O item 3. Elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Quando Dom João, que ano que Dom João VI tirou o Brasil de colônia? Quando Dom João VI veio para o Brasil em 1808, fugido para o Brasil, ele precisava transformar o Iago. Isso vai dar problema. Guarda isso. Quando o Brasil transformou, né? Quando a família real veio para o Brasil, Dom João VI precisava transformar o Brasil em sede do reino, porque era daqui que ele governava. Que ele governava Portugal e que ele governava uma outra região lá na Europa que era chamada de Algarves. Na verdade, Dom João VI era rei do Brasil, rei de Portugal e rei de Algarves, uma outra região, que depois foi anexada a Portugal. Então, olha só, isso foi em 1815. Oh, meu Deus. Daqui a pouco ele tá com uma motosserra ligada. Eu falo que o cara tá sentindo Naruto. Não. Ô, tio, a número 1 não seria 1822, não? 1822 é o dia do fico. E é a número 1. Não, número 1 é 1820. O dia da Revolução Liberal do Porto. O dia do fico é 9 de janeiro de 1822. Iago, para com isso. Deixa, depois ele se corta, aí não fica só rindo. E a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves, 1815. Daqui a pouco ele passa com uma patrola ali no quarto. Daqui a pouco caiu um avião aí. Perder de brincar também com o avião. Pelas leis da escola, né? Tipo assim, tem que estar com a mesa e uma cadeira, assim, sabe? Você tá de bonitinho. Revolução Pernambucana. Em que ano que foi a Revolução Pernambucana? Perfeito. Calma aí, esqueci, calma aí. 1817. 1817. Tá dando certo, Vitor? Qual que é a 3? 1800 e quê? Iago. Não, nós estamos na 4, Gustavo. Acompanha Não, aí. sim, já fiz. 1817. Mas a 3 é o quê? A 3 é 1815, que é o dia que Dom João VI tirou o Brasil como colônia, não podia mais ser explorado por Portugal e elevou ele a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Agora a quinta.
Abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Em que ano que Dom João VI... Porque o Brasil, enquanto a família real estava em Portugal, o Brasil não podia comercializar com nenhum país. O Brasil era colônia. E pelo pacto colonial, o Brasil só podia comercializar com a metrópole, Portugal. Certo? Pelo pacto colonial, o Brasil era colônia e só podia comercializar com Portugal. Quando a família real veio para o Brasil, a família real veio para o Brasil fugida do bloqueio Continental. Então, a família real chegou no Brasil e qual que foi o primeiro ato que Dom João VI assinou aqui no Brasil? Ele Revolução abriu... Liberal do Porto. Não. É. Em 1810. Foi o quê? 1808. Abertura dos postos brasileiros às nações amigas. Exatamente. Qual que era o objetivo de abrir os portos brasileiros em 1808? Para que Exportação e importação. Porque ele fugiu de Portugal porque não podia comercializar com a Inglaterra. Agora, ele vindo para o Brasil não pode comercializar com ninguém. Então, ele teve que fazer uma nova lei, a abertura dos portos, para que a Inglaterra pudesse comercializar com o Brasil daqui. Tio, Entenderam a lógica agora? A aula de enzima tá acabando a aula, tá? Tá. Quando deslogar, pessoal, a gente volta. Certo? Uhum. Então, vamos lá para a questão 5. A abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas foi no dia 28 de janeiro de 1808. Uhum. Em 1908? Agora vamos preencher essas outras atividades que dá tempo, que nós temos 1 minuto e meio ainda. Processo de emancipação... Vocês estão passando certo? Processo de emancipação política do Brasil. Vamos lá. Como que ficou a ordem aí? Vocês vão colocando os números dentro da linha do tempo. Qual que foi a primeira medida que Dom Pedro tomou no Brasil em 1808? Abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então tá lá, 1808. Então O que vocês vão colocar dentro do quadradinho? Número 5. 1808, 1815, 1817, 1820, 1822. Exatamente. Esqueceu 19. É só preencher a linha do tempo. Coloca, vai ficar então 5, 3, 4, 1, 2. Na ordem. Hã? Ah, E tá. alguma não entendeu. Gente, é Entendeu, só Gustavo? vocês olhar a ordem dos acontecimentos. Qual que foi o primeiro acontecimento? Abertura dos portos. Abertura dos portos brasileiros. Qual que foi o segundo acontecimento? Revolução do Brasil no Reino Unido de Dia do Portugal e Fico, Abruzes. dia do Fico, 1822. Olha a ordem cronológica dos fatos, pessoal. Dia do Fico.